Lar dos Velhinhos, o cuidado dos idosos aqui em Torres, logo depois da vinheta. Daí pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes do Pode a Sua Porta, que é o podcast da Dentista Sua Porta. E o podcast ele tem um oferecimento da Ubra Torres, vestibular 2025-2, aqui na Ubra. São mais de 10 cursos presenciais, cursos híbridos e também EAD. E também Imobiliária Guarita, de Torres a Balneário Camboriú, com imóveis de alto padrão. E hoje o nosso podcast ele está muito especial. Por quê? Porque nós vamos conversar aqui com uma entrevistada que, digamos, gerencia e cuida do bem mais precioso de muitas pessoas, que são quem? Os vovôs e as vovós. A nossa convidada é a Morgana Bernardino e ela vem falar hoje aqui sobre o Lar dos Velhinhos. Como é que está, Morgana? Obrigado por ter vindo aqui no nosso Pode a Sua Porta. Obrigada, professor. Olá, todo mundo. É uma alegria. A Morgana estava conversando agora ali na sala de espera, né? A gente estava ali conversando sobre algumas coisas que acontecem ali antigamente era chamado de Slave, né? Ou Aslav. E hoje a gente até estava conversando o Lar dos Velhinhos, que é bem conhecido. Lar dos Velhinhos. Então eu queria, primeira coisa, assim, o Pode a Sua Porta, ele inicia sempre falando da pessoa, da personalidade. O que é isso? É falar um pouquinho de quem é a pessoa que é entrevistada. Então eu queria primeiro que tu te apresentasse para depois nós começarmos especificamente a conversar sobre os vovôs e as vovós. Então, por favor, Morgana, quem é a Morgana Bernardino? Pois então, quem é a Morgana Bernardino? Eu sou natural de Torres, tá? Eu sou conhecida e muito conhecida. Meu pai era muito conhecido, É engraçado o apelido dele, mas ele era o Pedro Sacão. Então eu não tenho mais meus pais, né? Já eram idosos, assim. E eu sou casada, eu moro atualmente na comunidade no bairro São Jorge, tá? E eu sou, vamos dizer, crente, né? Sou muito crente, eu sou uma católica, sou cursilista, já fiz rejoque, fiz vários retiros. Então, eu sou muito crente a Deus e eu acredito no que Ele proporciona para nós. O que Ele pede de nós, eu sou obediente. Exatamente, ou seja, está sempre no centro da vontade do Senhor, né, Morgana? Sempre na vontade, isso aí. E daí, como é que surgiu o Lar dos Velhinhos aí na tua vida? Pois então, o Lar dos Velhinhos na minha vida surgiu um momento meio conturbado, feliz da minha vida, porque eu venho nessa transformação de igreja há alguns anos, há bastante tempo. Primeiro recebi um convite para trabalhar numa comunidade, eu fui coordenadora, presidente, e ali aprendi a caminhar junto com a comunidade. Só que chega um momento da tua vida em que Deus te pede mais, e quando tu se dispõe a isso, tu chega aos pés do Senhor e diz: eis-me aqui, Senhor, eu estou. Então, Ele vem te pedindo mais coisas. Então, eu sabia que vinha algo maior, algo diferente, né? Vamos se dizer assim. Só que eu estava no momento de gestação, né? Estava grávida novamente, então assim, já tinha recém-ganhado minha bebê. E eu achei que viria algo nessa linha, né, de crianças, né, por estar muito atuante dentro da igreja, achei que poderiam ser algo desse tipo. Então, como a gente é cursilista, né, a gente participa de um movimento, a gente tem alguns compromissos, tá? E um dos meus compromissos era, né, meio que perto já tinha passado um pouco a pandemia, mas eu com o bebê, nós estávamos na nossa programação do nosso grupo, ir pregar a palavra para eles, né? Chegar um pouquinho do conforto, a conversa, aquilo que a gente costuma fazer. Então a gente foi até lá, né? Meu grupo, junto com outro grupo, e chegando lá, eu já vinha há muito tempo, né? Porque eu sou ministra também, e já vinha orando a Deus, esperando, né? Esperando a convocação dele. Então naquele momento, chegou um momento litúrgico ali, em que o Espírito Santo veio até mim e disse: é aqui. Eu senti aquele calor, aquela coisa no coração e fiquei meio confusa. Então eu fui para casa novamente, orei, rezei e veio a confirmação, era ali. Então eu sou leiga,
né? Não sei nada, estou aprendendo, estou nessa evolução, né? E uma coisa muito importante, amor e carinho, né? E às vezes escutar. Então, aos poucos Deus vem me lapidando para isso, para que as coisas aconteçam. O amor ao próximo, né? O propósito. Isso Amor aí, ao né? próximo. E assim, quantos idosos o Lar dos Velhinhos tem hoje, Morgana? Hoje nós temos 27 idosos, assim, é bem dividido, sabe? 12 meninas, 11 meninos, 13, então assim, hoje tem 27, então é bem dividido. Podemos chegar, tá? Nós, essa nova coordenação, assim, a 32 pessoas. Teria espaço físico para mais. Mas como a gente quer preservar muito a qualidade, o carinho, o amor, a atenção, a gente resolveu ficar no máximo com 32 pessoas. Uhum. E assim, como é que funciona o lar dos idosos ali? Como é que é? É particular? Tem valor? Assim, a pessoa... Como é que funciona esse lar? Porque já é muito antigo, né? Tem muitos anos ali. Sim. Ele vive de doações, não é de mensalidade? Como... Sim, o lar ele tem uma história muito linda, ele é de Deus de 1974, nem eu ainda sei toda a história, né, como realmente é. Atualmente, quando a gente chegou lá, tá, quando eu fui chamada pelo Espírito Santo para mim estar ali, eu também não conhecia. Ele se vivia no momento com muitas irregularidades, tá? Então, tá com bastante irregularidade. Então, eu tive que ir em busca de pessoas mesmas. Então, começar totalmente pelo início. Fui até alguns voluntários, assim, tentar entender a história e conhecer a história do lar. Então, a gente começou criando uma associação, que já não tinha mais, já estava fora. Então, criamos essa associação. Hoje estamos já regular, tá? Então, somos uma associação filantrópica sem fins lucrativos, tá? Não temos lucro nenhum, a nossa ideia realmente é isso. Qualidade de vida, proporcionar amor, carinho a pessoas vulneráveis que não têm, tá? Como funciona? Tudo é capital, né, professora? A gente precisa. Então, assim, algumas pessoas, as que podem, contribuem com 2 salários mínimos e outras com menos. Hoje, 40% dos nossos vovôs que lá estão contribuem com 40%. Então, assim, eles contribuem às vezes com um salário mínimo, menos do que um salário mínimo. Nós sobrevivemos de doações da comunidade. Doações desde alimentos, desde produtos de limpeza e pessoas que se doam também. A nossa associação, o pessoal que está à frente, todo é totalmente gratuito, nós não cobramos nada, nós estamos ali pelo amor, então a gente, Deus de que gerencia, temos também advogado, Dr. Felipe que nos ajuda, temos o secretário, né, tesoureiros, então todo mundo é voluntário, estamos ali mesmo, então é dessa maneira que a gente sobrevive. Hoje nós já estamos indo atrás de pessoas, doadores, né? Que a gente assim, doadores com valores simbólicos de R$20, R$30, mas que nos ajudem todo mês para que a gente possa cada vez melhorar mais. Porque assim, hoje falando em estrutura do edifício, tá? Então assim, nós temos muita coisas para melhorar. Porque nós somos uma ILPI, né? Então nós temos todo um regramento. Nós temos que ter X cuidadores para X idosos, nós temos que ter toda uma equipe, enfermeiro, nutricionista, assistente social. Então essas pessoas que prestam serviço para nós, a gente são funcionários, são pagos, então a gente precisa desse valor, esse capital para gerar a casa. Tem água, tem luz e aí vai adiante. Então, porque às vezes as pessoas ficam assim, mas por que as pessoas têm que pagar? Porque a gente precisa. No momento nós não temos ainda ajuda nem municipal e nem estadual. Então, como a gente já estamos regularizamos a casa, estamos indo atrás dos direitos que ele propõe, só que para isso requer tempo. Então, algumas coisas já estão vindo, né? Já conseguimos algumas doações de fórum, algumas coisas, mas é um caminho lento, um caminho persistente. O pessoal que quer ajudar, Morgana, como é que pode fazer? Olha, querendo ajudar, pode entrar em contato, né, via WhatsApp ou ali no Instagram mesmo, depois colocamos abaixo, né, e se tornar um doador. Alimentos pode doar, até a gente pede assim,
Quando nós formulamos essa nova associação, já estava ali, sabe, já tinha um voluntário, existia vários voluntários que faziam voluntariado, mas sem ter essa equipe. Tinha um que já estava há 10 anos, né, que é o Zequinha, conhecido como Zequinha, e tinha o Dr. Felipe, que já fazia também esse trabalho, então ele já tinha outra visão, uma visão mais... Nós vimos a necessidade de ter nós chamamos de um tipo de um administrador. Porque todos nós somos voluntários, mesmo sendo voluntários, a gente tem a nossa equipe, a gente não consegue estar 100% lá. Sim. Então a gente viu essa necessidade de ter esse administrador. Hoje a gente tem esse administrador que ele trabalha em horário comercial, então você vai ligar, você vai entrar em contato e você vai falar com ele. Então ali ele vai te passar tudo que a gente precisa de alimentos da semana que a gente mais precisa, de produtos de higiene, porque às vezes o que acontece? Às vezes as pessoas levam coisas que já temos, né? Então a gente, assim, o que é interessante é realmente entrar em contato pelas redes sociais ou via WhatsApp e ver a necessidade da semana. Então pode ser alimentos, pode ser produto de limpeza, ou ser um doador, né? Ser um doador é esse que a gente está muito em busca. Sim. Não, e como é importante, porque o custo é elevado, né, Morgana? Quando tem os funcionários e tem também as atividades de alimentação e outras atividades que são proporcionadas ali no lar dos velhinhos. Como é que é a rotina deles? Me conta um pouquinho como é que é o dia a dia deles que estão tem alguns que eu acredito já estão há muitos anos lá. Como é que é? Eles acordam, tem café da manhã? Conta um pouquinho para o pessoal que tem curiosidade de saber como é que funciona ali o lar dos velhinhos. Pois então, a rotina é como já diz o nome, né? O lar, é o lar deles. Então tem toda a rotina de uma casa, né? Eles têm 6 refeições diárias, né? Eles acordam, tem a questão do banho, tem a questão das medicações, tem profissionais que dão a medicação, fazem as medidas de glicemia. Então, temos conversas, a gente tem pessoas voluntárias, muitos voluntários, que fazem cortes de cabelo, tem voluntários até, no momento, estamos sem alguns, que vão da pessoal da UBRA, fisioterapeuta, temos nutricionista. Então, às 6 acordam pela manhã, em seguida, depois tem às 10 horas, tem a refeição, às 11 horas eles almoçam um pouquinho cedo, né? Que depois eles tiram um soninho. Então, à tarde, geralmente, tem as atividades. Eles gostam muito de ver TV. Hoje, internamente, a gente cria um regramento, assim, sabe? A gente viu que a gente tem que movimentar o corpo, movimentar a cabeça para que a gente fique mais ágil e as lembranças. Então, a gente tem uma rotina segunda, quarta e sexta-feira pela manhã. Tipo, das 9 a umas 10h30, a gente tem as atividades. Nós optamos por esse nome, atividades. Às vezes a gente faz atividades de pintura, atividade de conversa, né, de relembrar o passado, atividade de uma massagem, de fazer uma unha, deles se sentirem importantes. Então a gente criou essa rotina para cada vez ficar mais parecido com a sua casa mesmo, né? Então a ideia é esta. Sim, e assim, qual é a média da idade que tem ali do pessoal que entra na Slave? Olha, a idade realmente é para idosos, né? Até mesmo porque, por a gente ser uma LEP, tem todo um regulamento, né? Então, tem que ser acima de 60 anos, né? Hoje tem pessoas de 60 a 96 anos, tá? Então, mais velhinho é 96? 96 anos. Sim. E assim, no meio, tu já tá há quanto tempo ali? Mais de um ano. Um ano. Nesse um ano já deve ter visto muitas coisas. Histórias engraçadas que tu pode compartilhar aí com o pessoal, Morgana. Pois então, olha, o que mais tem em lar, né, principalmente de idosos, é história. A gente ficaria aqui, olha, acho que um mês contando história. Mas uma que me veio à cabeça, assim, que é recente, né, que é uma pessoa que tem Alzheimer, né, enfim, mas é Alzheimer, demência, trabalhou uma vida inteira, então... O que ele acredita? Ele tá lá prestando um serviço para nós, então ele acredita que ele tá lá trabalhando, ele é como se fosse um guarda, ele cuida, ele é muito prestativo, tá? Sempre prestativo. Só que chega no final do dia, né, ele quer receber e ainda reclama que o salário dele está baixo. Então a gente viu uma maneira de agradá-lo, né? A gente tem um dinheiro, a gente imprimiu um dinheiro assim, né, falso e a gente paga ele.
porque senão no outro dia ele não quer trabalhar novamente, né? Tem que pagar com dinheiro, só que trabalhou o dia todo. Ele trabalha bem, assim, sabe? Então, olha, a gente pede para fazer, uma das atividades às vezes também é, né? Vamos limpar um pátio, vamos lá limpar, então ele limpa, mas tem que fazer o pagamento. Tá, e velhinho fugitivo, tem ou não tem? Ai, velhinho fugitivo, senhor, olha o que mais tem, velhinho fugitivo. Nós lá no lar, a gente tem até um portão que é fechado, então todo mundo que chega lá perto da campanha temos que abrir e nós temos que cuidar muito. Temos 3 lá, que se abrir o portão, alguns acham que tem que ir embora, né? Que tem que ir pra casa, voltar pra mulher. Às vezes tem uns que acham, é bem engraçado mesmo, porque eles acham assim que às vezes eles estão presos. Então eles pulam o muro, tá? Com aquela eles idade. fazem qualquer... Sim, tivemos 2 já, assim, que pularam o muro, então a gente tem um espaço muito grande lá. E como a gente tem as câmeras e fugiu das nossas, né, dos nossos olhos para ver onde que foi aquele idoso. Como, assim, quase 1 hora depois e procura é que até às vezes eles se escondem também, às vezes se escondem dentro, dos lados dos armários, dentro dos roupeiros, porque às vezes acham que tem alguém atrás deles, até pela doença, né? Sim. Então esse fugiu e nós não estávamos conseguindo achar. Fomos achar no lado ali, acho que é do Detran, que tá bem abandonado, Deus, inclusive, sim. Assim. Então lá, ele tava lá deitado, caiu, né? Idoso, não conseguia se levantar, se machuca, daí eles fazem essas artes, né? Sim. Então, isso é bem preocupante às vezes para nós. Não, atenção redobrada, né? Porque, olha, não é fácil. Quantos funcionários são hoje, Lenislar? Nós somos em 15. 15 funcionários para cuidar de 27 velhinhos. Sim. E tem uns que ainda de vez em quando conseguem fugir, mas que barbaridade. Não é fácil, porque, imagina. É um trabalho, é um lugar 24 horas, né? São vidas. Então, assim, tem imagina, a gente faz toda a alimentação ali, então, toda a alimentação é produzida ali, almoço, bolo, a gente faz o pão, poucas coisas a gente terceiriza, porque a gente realmente preza isso, sabe? A gente preza a qualidade. Então, a gente tem um preparador de alimento, então é bastante gente. Ô Morgana, e visitas lá, como é que funciona? Qualquer um pode visitar? Tem horário de visitação? Sim, a visita lá, qualquer pessoa pode visitar. Nós temos assim, das 8 da manhã às 18 horas, só chegar lá, apertar no portão, né? Fazer sinal de fumaça, porque às vezes o velhinho tá querendo fugir, a gente também não abre na hora, tem que esperar um pouquinho, né? E vai entrar, pode conhecer a casa, o Fabiano vai estar lá para receber vocês, né? A gente só, assim, à noite a gente resolveu não ter só visitas da família, sabe? Só vai entrar pessoas autorizadas e família, porque é um horário de descanso deles, e é aquela coisa de idoso que tem que dormir, descansar, então, mas durante o dia, todos os dias, não tem nem feriado, dia santo, final de semana, só chegar lá e visitar. E abandono, tem idosos que são abandonados lá? Ou todos eles têm seus familiares que visitam? Como é que é essa situação? Porque muitas vezes a gente vê, né, que histórias de pessoas que são abandonadas e não tem ninguém para dar um suporte. Existe isso ainda? Olha, hoje lá no lar não existe histórico de abandono, tá? Quando eu comecei um pouco ali, 1 ano atrás, era uma das minhas preocupações. Tinha casos, né, de pessoas, por alguns motivos particulares, né, teria o seu certo abandono. Então, um dos regulamentos do nosso estatuto nós queremos dar qualidade de vida e temos que entender que a família tem que caminhar junto, tá? Então, a gente criou um regulamento que tem que visitar, né? Então, vai lá, entrega às vezes as medicações, então a gente cobra isso da visita. Então, hoje não temos casos de abandono, tá? Inclusive, final de ano a gente faz confraternização ou alguma data importante, né? Às vezes nos calendários a gente cobra a presença da família, porque a gente vê o crescimento realmente do idoso, sabe? Que é acolhedor, assim. Quando tem a família caminhando junto, a doença melhora, a vida fica tudo e fica assim, na verdade, são como crianças, né? Eles precisam que a família esteja junto. Então, isso assim, é uma das coisas que a gente, assim, pede muito, né? A gente cobra muito, a gente cobra da família mesmo. Então, quando a pessoa vai lá, é um lugar filantrópico, não tem lucro, né? Então, a gente cobra o mínimo, nem cobra, a gente pede a contribuição, mas a gente é bem firme nisso. A família tem que caminhar junto, né? Tem que estar junto porque é importantíssimo. Não,
Abandono, a gente, né, há muitos anos atrás a gente escutava muitas histórias do pessoal que simplesmente jogava o velhinho ali e desaparecia, né? Assim como outras histórias, até a parte administrativa, que antes ali também não era uma coisa muito saudável. E hoje a gente vê que realmente está sendo feito diferenciado, o processo está diferenciado, né? Tanto ali, falaste antes no início sobre a fisioterapia da Ubra, né? Então a gente, ali dentro da Ubra, a gente incentiva e quer sim estar junto à comunidade, como eu tinha comentado contigo, porque justamente a gente sabe da importância que essas pessoas têm e principalmente da necessidade. Eu quero te perguntar o seguinte, além, né, das coisas físicas, é trabalhada a espiritualidade ali também? Sim, nós temos a gente trabalha semanalmente a espiritualidade, a gente tem até um espaço, uma capela, até agora a gente vai aumentar um pouco esse espaço, né? E tem celebrações semanal e a missa uma vez por mês. Como funciona? Às vezes algumas ILPs até ficam perguntando assim, por que o lar ele tem a prioridade de ter uma missa, porque a gente sabe que o nosso pároco não consegue chegar a todo mundo. Nós cedemos um espaço para a comunidade salina, que há muito tempo vinha naquelas celebrações, mas porque as comunidades são pequenas, eles não têm o espaço também. Então, um dia alguém teve uma ideia de vamos fazer a celebração lá no lar, né? Porque o lar faz parte da comunidade e a comunidade pode ir até o lar. Então, daí fizeram, eles gostaram tanto que isso ficou por anos. Então, nós temos esse privilégio de ter uma missa devido a essa história de comunidade. Nós temos as visitações de São Domingos, então assim, além da Igreja Católica, que está semanalmente lá, né, ou os movimentos de Cursilho, ou em outros movimentos, nós também temos as outras igrejas que passam por lá, passam durante a semana, final de semana. Então assim, a espiritualidade é uma coisa que tem muito lá no lar. Que bom. Sim. E uma coisa também, sabe, que eu gostaria muito de deixar, que nós temos, quando nós começamos, a gente foi convidado para algumas reuniões de LPIs, que isso é muito importante. A gente participa de reuniões que é o próprio município, né? Porque assim, porque quando tu me pergunta sobre o abandono, são coisas que a gente não deve, a gente não pode ser conivente a isso. Existem leis, tá? Então, assim, hoje aquelas pessoas que são vulneráveis são direcionadas a algumas casas, pode ser até a nossa também. Então, assim, tem todo um regramento. Então, abandono é uma questão que a gente tem que denunciar. Nós denunciamos ao MP, porque nós não podemos ser conivente com isso. Então, a gente tem que realmente estamos lá para dar o carinho, dar o amor, saber dar assistência, né? Então, quando a gente participa dessas reuniões de LPIs, é muito interessante que eles nos abrem um leque de como proceder com várias situações. Então, nessa caminhada, a gente vem tendo, assim, nesse um ano, essa melhoria por isso, sabe? Então, assim, até é muito gratificante. Morgana, já estamos chegando no final. Já. Quero agradecer novamente aos meus patrocinadores aqui do Pode a Sua Porta, que é a Ubra Torres, né, Vestibular 2025-2, 10 cursos presenciais, curso híbrido e EAD, e também a Imobiliária Guarita de Torres a Balneário Camboriú. Morgana, recado final para quem está assistindo o Pode a Sua Porta. Eu, né, já quero... Estou aqui conversando um pouquinho enquanto tu te prepara aí para dar o recado final, e eu quero convidar você que está assistindo que deixe seu like, compartilhe essa entrevista para que nós possamos chegar com essas personalidades em mais pessoas e assim levar para suas casas histórias como o Lar dos Velhinhos que a Morgana trouxe aqui para nós. Morgana, o recado final para aquele que está assistindo, que está em casa e quer saber um pouquinho mais aí da história, e um recado assim para nós fecharmos com chave de ouro. Recado final, então, é a caridade, né? O amor ao próximo. Você que está querendo fazer algum tipo de ação, que está pensando o que fazer, como fazer, entre em contato conosco. Nós precisamos de voluntários
braçal, voluntários assim, ó, às vezes está em casa pensando alguma besteira, né? Vamos dar o amor, às vezes o carinho. Nos procure, nós temos assim, ó, infinitas possibilidades. Morgana, eu quero agradecer a tua vinda aqui ao Pode a Sua Porta e quero desejar que Deus te abençoe ricamente, né? Que o Espírito Santo continue, né, trabalhando na tua vida, na vida de todos os funcionários do lar dos velhinhos e principalmente que abençoe os velhinhos que estão lá recebendo todo esse carinho, porque quando a gente faz com amor ao próximo, nós estamos fazendo para quem? Para Jesus. Então, muito obrigado e que Deus te abençoe. Obrigada, abençoe todo nós. Pessoal, quero agradecer as visualizações, a quem nos acompanhou até o final. E você já sabe, né? O Pode a Sua Porta traz as personalidades da região. Semana que vem teremos mais uma entrevista. Então já se inscreva e nos acompanhe. Até a próxima aí. Tchau!